Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Dom Casmurro, do escritor Machado de Assis. Capítulo 13, Capitu. De repente, ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé, e no quintal, mamãe? E outra vez na casa, vem cá. Não pude ter, não pude me ter. As pernas desceram-me os 3 degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Era costume delas, às tardes e às manhãs também. Que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços, e valem de si mesma, quando a cabeça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação mandada rasgar por minha mãe quando o Capitu e eu éramos pequenos. A porta não tinha chave nem taramela, abria-se empurrando-o de um lado ou puxando de outro, e fechava-se ao peso de uma pedra pendente ou uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em crianças, fazíamos visita batendo de um lado e sendo recebidos do outro cor muitas mesuras. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com um pau debaixo do braço para imitar o bengalão do doutor João da Costa, tomava o pulso à doente e pedia-lhe que mostrasse a língua. É surda, coitada! Exclamava Capitu. Então eu coçava o queixo, como o doutor, e acabava mandando aplicar-lhe umas sanguessugas ou dar-lhe um vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. Capitu, mamãe, deixa de estar emburacando o muro, vem cá. A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar o quintal, mas as pernas, há pouco tão andarilhas, pareciam agora presas ao chão. Afinal, fiz um esforço, empurrei a porta e entrei. Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando-o com um prego. O rumor da porta fê-la olhar para trás. Ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela, naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio a mim e perguntou-me inquieta: Que é que você tem? Eu? Nada. Nada não, você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração. Um coração que desta vez ia sair com certeza pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor, não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas, com a água do poço e sabão comum, trazia-as sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, aquela mesma dera alguns pontos. Que é que você tem? Repetiu. Não é nada, balbuciei finalmente. E emendei logo. É uma notícia. Notícia de quê? Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se a consternasse é que realmente gostava de mim, se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido. Senti que não poderia falar claramente. Tinha agora à vista, não sei como. Então, você sabe? Nisto, olhei para o muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando, como dissera a mãe. Vi uns riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto e dei um passo. Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Foi o mesmo que acendera em mim o desejo de ler o que era. Capítulo 14. A inscrição.
Tudo que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. O que se lhe seguiu foi ainda mais rápido. Dei um pulo e, antes que ela raspasse o muro, li estes dois nomes, abertos ao prego e, sim, dispostos: Bento Capitolina. Voltei-me para ela. Capitu tinha os olhos no chão. Ergueu-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças, tu valias bem 2 ou 3 páginas, mas quer ser poupado. Em verdade, não falamos nada. O muro falou por nós. Não nos movemos, as mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas quatro, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado. Sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite. E que eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum. Tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever, sem suspeitar as do amar, tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e depois de vagarem ao perto, tornavam a meter-se uns pelos outros. Padre futuro estava assim diante dela como de um altar, sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho. A boca podia ser o cálice, os lábios a patena. Faltava dizer a missa nova por um latim que ninguém aprende e é a língua católica dos homens. Não me tenhas por sacrilégio. Leitura minha devota à limpeza da intenção lava o que puder haver menos curial no estilo. Estávamos ali com o céu em nossas mãos, unindo os nervos, fazendo das duas criaturas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas, as palavras de boca é que nem tentavam sair, tornavam ao coração caladas como vinham. Capítulo 15. Outra voz repentina. Outra voz repentina, mas desta vez uma voz de homem. Vocês estão jogando o siso? Era o pai de Capitu, que estava à porta dos fundos, ao pé da mulher. Soltamos as mãos depressa e ficamos atrapalhados. Capitu foi ao muro e, com um prego, disfarçadamente apagou os nossos nomes escritos. Capitu? Papai? Não me estragues o reboco do muro. Capitu riscava sobre o riscado para apagar bem o escrito. Pádua saiu ao quintal a ver o que era, mas já a filha tinha começado outra coisa. Um perfil que disse ser o retrato dele e tanto podia ser dele como da mãe. Fê-lo rir era o essencial. De resto, ele chegou sem cólera, todo meigo, apesar do gesto duvidoso, ou menos que duvidoso em que nos apanhou. Era um homem baixo e grosso, pernas e braços curtos, costas abauladas, donde lhe veio a alcunha de tartaruga que José Dias lhe pôs. Ninguém lhe chamava assim lá em casa, era só o agregado. Vocês estavam jogando siso? Perguntou. Olhei para um pé de sabugueiro que ficava perto e Capitu respondeu por ambos. Estávamos sim, senhor, mas Bentinho ri logo, não aguenta. Quando eu cheguei, a porta não ria. Já tinha rido das outras vezes? Não pode. Papai, quer ver? E séria, fitou em meus olhos, convidando-me ao jogo. O susto é naturalmente sério. Eu estava ainda sob a ação do que trouxe, entrada de Pádua, e não fui capaz de rir, por mais que devesse fazê-lo, para legitimar a resposta de Capitu. Esta, cansada de esperar, desviou o rosto, dizendo que eu não ria daquela vez por estar ao pé do pai. E nem assim ri. Há coisas que só se aprendem tarde e é mister nascer com elas para fazê-lo cedo. E melhor é naturalmente cedo que artificialmente tarde. Capitu, após 2 voltas, foi ter com a mãe, que continuava à porta da casa, deixando-nos a mim e ao pai encantados dela. O pai, olhando para ela e para mim, dizia-me cheio de ternura: Quem dirá que esta pequena tem 14 anos? Parece 17. Mamãe está boa? Continuou voltando-se inteiramente para mim. Está. Há muitos dias que não a vejo. Estou com vontade de dar um capote ao doutor, mas não tenho podido. Ando com trabalhos da repartição, em casa.
Escrevo todas as noites que é um desespero, negócio de relatório. Você já viu o meu gaturamo? Está ali no fundo, e agora mesmo buscar a gaiola. Ande ver. Que o meu desejo era nenhum, cresce facilmente, sem ser preciso jurar pelo céu nem pela terra. Meu desejo era ir até atrás de Capitu e falar-lhe agora do mal que nos esperava, mas o pai era o pai, e demais amava particularmente os passarinhos. Tinha-os de várias espécie, cor e tamanho. A área que havia no centro da casa era cercada de gaiolas de canários que faziam cantando um barulho de todos os diabos. Trocava pássaros com outros amadores, comprava-os, apanhava alguns no próprio quintal, armando alçapões. Também se adoeciam, tratava deles como se fosse gente. Capítulo 16. O administrador interino. Pádua era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco e a vida era barata. Demais, a casa em que morava, assobradada como a nossa, posto que menor, era propriedade dele. Comprou-a com a sorte grande que lhe saiu no meio bilhete de loteria, 10 contos de réis. A primeira ideia do Pádua, quando lhe saiu o prêmio, foi comprar um cavalo do cabo, um adereço de brilhantes para a mulher, uma sepultura perpétua de família, mandar vir da Europa alguns pássaros, etc. Mas a mulher, esta dona Fortunata, que ali está à porta dos fundos da casa, em pé, falando à filha, alta, forte, cheia, como a tia, a mesma cabeça, os mesmos olhos claros, a mulher é que lhe disse que o melhor era comprar a casa e guardar o que sobrasse para acudir às moléstias grandes. Pádua hesitou muito. Afinal, teve de ceder aos conselhos de minha mãe, a quem Dona Fortunata pediu auxílio. Nem foi só nessa ocasião que minha mãe lhes valeu. Um dia chegou a salvar a vida ao Pádua. Escutai, a anedota é curta. O administrador da repartição em que Pádua trabalhava teve de ir ao norte em comissão. Pádua, ou por ordem regulamentar ou por especial designação, ficou substituindo o administrador com os respectivos honorários. Esta mudança de fortuna trouxe-lhe certa vertigem. Era antes dos 10 contos. Não se contentou de reformar a roupa e a copa, atirou-se às despesas supérfluas. Deu joias à mulher, nos dias de festa matava um leitão, era visto em teatros, chegou aos sapatos de verniz. Viveu assim 22 meses na suposição de uma eterna interinidade. Uma tarde, entrou em nossa casa, aflito e desvairado, ia perder o lugar, porque chegara ao efetivo naquela manhã. Pediu à minha mãe que velasse pelas infelizes que deixava. Não podia sofrer a desgraça, matava-se. Minha mãe falou-lhe com bondade, mas ele não atendia a coisa nenhuma. Não, minha senhora, não consentirei em tal vergonha. Fazer descer a família, tornar atrás. Já disse, me mato. Não hei de confessar à minha gente esta miséria. E os outros? Que dirão os vizinhos, e os amigos, e o público? Que público, senhor Padoá? Deixe isso. Seja homem. Lembre-se que sua mulher não tem outra pessoa. E que há de fazer? Pois um homem, seja homem, ande. Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias, mudo, fechado, na alcova, ou então no quintal, ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse nele. Dona Fortunata ralhava. Joãozinho, você é criança? Mas tanto lhe ouviu falar em morte que teve medo, e um dia correu a pedir à minha mãe que lhe fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido que se queria matar. Minha mãe foi achá-lo à beira de poço e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado por causa de uma gratificação menos e perder um emprego interino? Não, senhor. Devia ser homem, pai de família, imitar a mulher e a filha. Pádua obedeceu. Confessou que acharia forças para cumprir a vontade de minha mãe. Vontade minha não. Obrigação sua. Pois seja obrigação, não desconheço que é assim mesmo. Nos dias seguintes, continuou a entrar e sair de casa, cozido à parede, cara no chão. Não era o mesmo homem que estragava o chapéu e
em cortejar a vizinhança, risonho, olhos no ar, antes mesmo da administração interina. Vieram as semanas, a ferida foi sarando, Pádua começou a interessar-se pelos negócios domésticos, a cuidar dos passarinhos, a dormir tranquilo às noites e às tardes, a conversa e dar noites da rua. A serenidade regressou. Atrás dela veio a alegria, um domingo na figura de dois amigos que iam jogar a solo atentos. Já ele ria, já brincava, tinha o ar do costume, a ferida sarou de todo. Com o tempo veio um fenômeno interessante. Pádua começou a falar da administração interina, não somente sem saudades dos honorários, nem o vexame da perda, mas até com desvanecimento e orgulho. A administração ficou sendo a égira, donde ele contava para diante e para trás. No tempo em que eu era administrador, ou então, ah, sim, lembra-me, foi antes da minha administração, ou uns 2 meses antes. Ora, espere, a minha administração começou. É isto, mês e meio antes. Foi mês e meio antes, não foi mais. Ou ainda. Justamente, havia já 6 meses que eu administrava. Tal é o sabor póstumo das glórias interinas. José Dias bradava que era a vaidade sobrevivente, mas o padre Cabral, que levava tudo para a escritura, dizia que com o vizinho Pádua se dava a lição de Elifaz a Jó. Não desprezes a correção do Senhor, ele fere e cura. Capítulo 17. Os vermes ele cura e fere. Quando mais tarde vinha saber que a lança de Aquiles também curou uma ferida que fez, tive tais ou quais veleidades de escrever uma dissertação a este propósito. Cheguei a pegar em livros velhos, livros mortos, livros enterrados, a abri-los, a compará-los, catando o texto e o sentindo, para achar a origem comum do oráculo pagão e do pensamento israelita. Catei os próprios vermes dos livros, para que me dissessem o que havia no texto, roído por eles. Meu senhor, respondeu-me um longo verme gordo, nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhermos o que roemos. Nem amamos ou detestamos o que roemos, nós roemos. Não lhe arranquei mais nada. Os outros todos, como se houvessem passado a palavra, repetiam a mesma cantinela. Talvez esse discreto silêncio sobre os textos roídos fosse ainda um modo de roer o roído. Capítulo 18. Um plano. Pai nem mãe foram ter conosco quando Capitu e eu, na sala de visitas, falávamos do seminário. Com os olhos em mim, Capitu queria saber que notícia era a que me afligia tanto. Quando lhe disse o que era, fez-se cor de cera. Mas eu não quero, acudi logo. Não quero entrar em seminários? Não entro. É escusado teimarem comigo? Não entro. Capitu a princípio não disse nada. Recolheu os olhos, meteu-os em si e deixou-se estar com as pupilas vagas e surdas, a boca entreaberta, toda parada. Então eu, para dar força às afirmações, comecei a jurar que não queria ser padre. Eu não seria padre. Naquele tempo, jurava muito e rijo, pela vida e pela morte. Jurei pela hora da morte, que a luz me faltasse na hora da morte se fosse para o seminário. Capitu não parecia crer nem descrer. Não parecia sequer ouvir. Era uma figura de pau. Quis chamá-la, sacudi-la, mas me faltou ânimo. Essa criatura que brincava comigo, que pulara, dançara, creio até que dormira comigo, deixava-me agora com os braços atados e medrosos. Enfim, tornou a si, mas tinha a cara lívida e rompeu nestas palavras furiosas. Beata! Carola! Papamissas! Fiquei aturdido. Capitu gostava tanto de minha mãe e minha mãe dela que eu não podia entender tamanha explosão. É verdade que também gostava de mim, e naturalmente mais ou melhor ou de outra maneira, coisa bastante a explicar o despeito que lhe trazia a ameaça da separação. Mas os impropérios, como entender que lhe chamasse nomes tão feios, e principalmente para deprimir costumes religiosos que eram os seus, que ela também ia à missa, e 3 ou 4 vezes minha mãe é que a levou na nossa velha sege. Também lhe deram o rosário,
uma cruz de ouro e um livro de horas. Quis defendê-la, mas Capitu não me deixou. Continuou a chamar-lhe Beata e Carola, em voz tão alta que tive medo que fosse ouvida ao dos pais. Nunca a vi tão irritada como então. Parecia disposta a dizer tudo a todos. Cerrava os dentes, abanava a cabeça. Eu, assustado, não sabia que fizesse. Repetia os juramentos, prometia ir naquela mesma noite declarar em casa que por nada neste mundo entraria no seminário. Você? Você entra. Não, não entro. Você verá se entra ou não. Calou-se outra vez. Quando tornou a falar, tinha mudado. Não e ainda a captou do costume, mas quase. Estava séria, sem aflição, falava baixo. Quis saber a conversação da minha casa, eu contei-lhe a toda, menos a parte que lhe dizia respeito. E que interesse tem José Dias em lembrar isto? Perguntou-me no fim. Acho que nenhum. Foi só para fazer mal. É um sujeito muito ruim, mas deixe estar que me há de pagar. Quando eu for dono da casa, quem vai para a rua é ele, você verá. Não me fica um instante. Mamãe é boa demais. Dá-lhe atenção demais. Parece até que chorou. José Dias? Não, mamãe. Ora, chorou por quê? Não sei. Ouvi só dizer que ela não chorasse, que não era coisa de choro. Ele chegou a mostrar-se arrependido e saiu. Eu então, para não ser apanhado, deixei o canto e corri para a varanda. Mas deixe estar, ele me paga. Disse isto fechando o punho e proferir outras ameaças. Ao lembrá-las, não me acho ridículo. A adolescência e a infância não são, nestes pontos, ridículas. É um dos privilégios. Este mal ou este perigo começa na mocidade, cresce na madureza e atinge o maior grau na velhice. Aos 15 anos, há até certa graça em ameaçar muito e não executar nada. Capitu refletia. A reflexão não era coisa rara nela, e conheciam-se as ocasiões pelo apertado dos olhos. Pediu-me algumas circunstâncias mais, as próprias palavras de uns e de outros, e o tom delas. Como eu não queria dizer o ponto inicial da conversa, que era ela mesma, não lhe pude dar toda a significação. A atenção de Capitu estava agora particularmente nas lágrimas de minha mãe. Não acabava de entendê-las. Em meio disto, confessou que certamente não era por mal que minha mãe me queria fazer padre. Era a promessa antiga que ela, temente a Deus, não podia deixar de cumprir. Fiquei tão satisfeito de ver que assim, espontaneamente, reparava as injúrias que lhe saíram pelo peito, pouco antes, que peguei da mão dela e a apertei muito. Capitu deixou-se ir, rindo. Depois a conversa entrou a cochilar e dormir. Tínhamos chegado à janela, um preto, que, desde algum tempo, vinha apregoando cocadas, parou em frente e perguntou: Sinhazinha quer cocada hoje? Não, respondeu Capitu. Cocadinha tá boa. Vá-se embora, replicou ela sem rispidez. Dê cá, disse eu, descendo o braço para receber duas. Comprei-as, mas tive de as comer sozinho. Capitu recusou. Vi que, em meio da crise, eu conservava um canto para as cocadas, o que tanto pode ser perfeição, como imperfeição. Mas o momento não é para definições tais. Fiquemos em que a minha amiga, apesar de equilibrada e lúcida, não quis saber de doce e gostava muito de doce. Ao contrário, o pregão que o preto foi cantando, o pregão das velhas tardes, tão sabido do bairro e da nossa infância. Chora, menina, chora. Chora porque não tem, tem. A modo que lhe deixara uma impressão aborrecida. Da atoada não era, ela a sabia de cor e de longe. Usava repeti-la nos nossos jogos da puerícia, rindo, saltando, trocando os papéis comigo, ora vendendo, ora comprando um doce ausente. Creio que a letra, destinada a picar a vaidade das crianças, foi que a enojou agora, porque logo depois me disse: Se eu fosse rica, você fugia, metia-se no paquetê e ia para a Europa. Dito isto, espreitou meus olhos, mas creio que eles não lhe disseram nada, ou só agradeceram a boa intenção.
Com efeito, o sentimento era tão amigo que eu podia escusar o extraordinário da aventura. Como vês, Capitu, aos 14 anos, tinha já ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois, mas eram só atrevidas em si. Na prática, faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto, não de salto, mas aos saltinhos. Não sei se me explico bem. Supondo uma concepção grande executada por meios pequenos. Assim, para não sair do desejo vago e hipotético de me mandar para a Europa, Capitu, se pudesse cumpri-lo, não me faria embarcar no Paquetê e fugir. Estenderia uma fila de canoas daqui até lá, por onde eu, parecendo ir à fortaleza da laje em ponte movediça, iria realmente até Bordeus, deixando minha mãe na praia, à espera. Tal era a afeição particular do caráter da minha amiga, pelo que não admira que, combatendo os meus projetos de resistência franca, fosse antes pelos meios brandos, pela ação de empenho, da palavra, da persuasão lenta e diuturna, e examinasse antes as pessoas com quem podíamos contar. Rejeitou o tio Cosme, era um boa-vida, se não aprovava a minha ordenação, não era capaz de dar um passo para suspendê-la. Prima Justina era melhor que ele, e melhor que os dois seria o padre Cabral, pela autoridade. Mas o padre não havia de trabalhar contra a igreja, só se eu lhe confessasse que não tinha vocação. Posso confessar? Pois sim, mas seria aparecer francamente, e o melhor é outra coisa, José Dias. Que tem José Dias? Pode ser um bom empenho, mas se foi ele mesmo que falou, não importa, continuou o capitão. Dirá agora outra coisa. Ele gosta muito de você? Não lhe fale acanhado. Tudo é que você não tenha medo. Mostre que há de vir a ser dono da casa. Mostre que quer e que pode. Dê-lhe bem a entender que não é a favor. Faça-lhe também elogios. Ele gosta muito de ser elogiado. Dona Glória presta-lhe atenção, mas o principal não é isso. É que ele, tendo de servir a vocês, falará com muito mais calor que outra pessoa. Não acho, não, Capitu. Então vá para o seminário, então. Isso não. Mas que se perde em experimentar? Experimentemos. Façam o que lhe digo. Dona Glória pode ser que mude de resolução. Se não mudar, passe outra coisa. Mete-se então o padre Cabral. Você não se lembra como é que foi ao teatro pela primeira vez há 2 meses? Dona Glória não queria e bastava isso para José Dias que não teimasse. Mas ele queria ir e fez um discurso. Lembra-se? Me lembro, sim. Disse que o teatro era uma escola de costumes. Justo. Tanto falou que sua mãe acabou consentindo e pagou a entrada aos dois. Ande, peça, mande. Olhe, diga-lhe que está pronto a ir estudar leis em São Paulo. Estremeci de prazer. São Paulo era um frágil biombo destinado a ser arredado um dia. Em vez de grossa parede espiritual e eterna, prometi falar a José Dias nos termos propostos. Capitu repetiu, acentuando alguns como principais, e inquiria-me depois sobre eles, a ver se entendi bem, se não troquei os pontos. Insistia em que pedisse com boa cara, mas assim como quem pede um copo de água a pessoas que têm obrigação de o trazer. Conto estas minúcias para que melhor se entenda aquela manhã da minha amiga. Logo virá a tarde, e da manhã e da tarde se fará o primeiro dia, como no Gênesis, onde se fizeram sucessivamente 7. Capítulo 19. Sem falta. Quando voltei para casa, já era noite. Vim depressa, não tanto, porém, que não pensasse nos termos em que falaria ao agregado. Formulei o pedido de cabeça, escolhendo as palavras que diria e o tom delas, entre seco e benévolo. Na chácara, antes de entrar em casa, as repeti comigo, depois em voz alta, para ver se eram adequadas e se obedeciam às recomendações de Capitu. Preciso falar-lhe sem falta, amanhã. Escolha o lugar e diga-me. Proferi-as lentamente, mais lentamente ainda as palavras sem falta, como para sublinhá-las. Repeti-as ainda e então achei-a seca demais,
quase ríspidas e, francamente, impróprias de uma criançola para um homem maduro. Cuidei de escolher outras e parei. Afinal, disse comigo que as palavras podiam servir, tudo era dizê-las em tom que não ofendesse. E a prova é que, repetindo-as novamente, saíram-me quase súplices. Bastava não carregar tanto, nem adoçar muito, um meio termo. E Capitu tem razão, pensei. A casa é minha, e ele é um simples agregado. Jeitoso é, pode muito bem trabalhar para mim e desfazer o plano de mamãe. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!